Vamos ver hoje a primeira aula sobre radiciação, ok? Você verá ao longo da aula que a radiciação nada mais é do que uma potenciação onde o expoente está na forma de uma fração, ou seja, o expoente é fracionário. Tá certo? Vamos começar então radiciação. Em um primeiro momento, vamos ver uma parte um pouco mais conceitual. Olha só. Vamos colocar um N aqui, colocamos o símbolo da raiz, letra A, e isso aqui é igual a x. Bom, cada um desses elementos possui um nome, ok? Esse carinha aqui, por exemplo, ele é chamado de índice. Índice da raiz. Ele é um número sempre positivo e natural, começando a partir do 2. Ele pode ser 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Esse símbolo aqui, que é o próprio símbolo que a gente acha que é o símbolo da raiz, esse aqui, na verdade, ele é chamado de radical. Tá? O valor que está dentro do radical, no caso aqui embaixo dele, vamos dizer, é chamado de radicando. E o resultado dessa operação, esse sim, esse a gente chama de raiz. Ok? Aí, gente, passando por isso daqui, o próximo passo é a gente entender o resultado de uma raiz. Como é que a gente encontra ele? Olha só. Por exemplo, raiz quadrada de 16. Olha que eu falei o seguinte, ó, raiz quadrada, e não precisei colocar aqui o número 2. Quando o número não está aparecendo aqui, é porque esse número aqui é o número 2, o índice vale 2. E uma raiz quadrada de 16, o resultado é 4. Bom, por que é 4? Porque 4 elevado ao quadrado resulta em 16. Tá? O que a gente tem que fazer aqui, no caso, é o seguinte, procurar um número que, elevado ao índice, resulta no radicando. Vamos a outro exemplo. Uma raiz cúbica de 27. Quanto que vai dar isso? 3, né, gente? Por quê? Porque 3 elevado ao cubo resulta no 27. Olha ali. Ó. Outro. Uma raiz índice 5 de 32, por exemplo. Bom, raiz quinta de 32, o resultado é 2. Por quê? Porque a gente tem que encontrar um número que, elevado à potência 5, resulta ao 32. E esse número é o próprio 2. Ó. 2 na 5, o resultado é 32. Agora, olha isso aqui. Ó. Por exemplo, uma raiz quarta do valor 0. Isso aqui é 0. Porque 0 elevado na 4, gente, é igual a 0. Uma observação, ó. 0 elevado a qualquer número que não seja o 0 é igual a 0. Então, aqui, ó, 0, raiz quarta de 0, raiz quinta, raiz de índice n de 0 é sempre 0. Assim como a raiz de um índice qualquer, vamos colocar aqui um 7, por exemplo, do valor 1, tenha certeza, esse valor é sempre igual a 1. Porque o 1 elevado na 7 resulta sempre 1. Tá? Um número 1 elevado a qualquer expoente é sempre o resultado 1. Ok? A gente vai ver ao longo da aula que a radiciação nada mais é do que uma potenciação com expoente fracionário. Isso a gente vai ver ao longo da aula, ok? Antes disso, eu vou abordar 3 cuidados que você deve ter. São dúvidas normalmente que acontecem com os alunos e eu listei em 3 cuidados e gostaria muito que você prestasse atenção em todos eles. E vamos lá. Primeiro cuidado. Primeiro cuidado. Qual seria? Esse daqui, gente, olha só. O índice, ele tem 2 possibilidades, tá? O índice ele pode ser um número par ou ele pode ser um número ímpar. Isso aqui é determinante para o cálculo. Olha só, quando o índice é um número par,
Vamos colocar aqui uma simbologia, um P ali para designar o número par. O que acontece? O radicando, ou seja, o número que está dentro da raiz, aqui embaixo do radical, esse número aqui, ó, ele deve ser sempre maior ou igual a zero. Agora, em contrapartida, se o índice for um número ímpar, o radicando ali, ele pode ser qualquer número, tá, gente? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser igual a zero, ou seja, é um número real. Olha só, um exemplo. Assim, ó. Raiz quadrada do número menos 4. Isso daqui, gente, é o seguinte. A gente tem que pensar, no caso, em um número que elevado ao quadrado resulta menos 4. Ora, gente, um número elevado ao quadrado, seja qual for esse número, nunca será negativo. Então, nesse exemplo específico, não existe. Por quê? Porque nós temos aqui um índice par. Ó. Nós temos um índice par. No caso, era o 2, né? Agora, se nós pensarmos assim, ó, uma raiz cúbica de 8 e uma raiz cúbica de menos 8, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, vai surgir resultado. Por quê? Porque o índice é ímpar. Sendo o índice ímpar, o nosso radicando aqui não há restrição alguma. Raiz cúbica de 8, no caso, é o 2, e raiz cúbica de menos 8 é o menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado na potência 3 resulta o menos 8. Ok? Vamos a um segundo cuidado. Um segundo cuidado, gente, diz respeito a isso daqui. Ó. Olha só. Um exemplo. Raiz quadrada de 36, o resultado é 6, tá? E não isso daqui, ó. Muitos alunos fazem essa confusão. Pensam que raiz quadrada de 36, o resultado é mais ou menos 6. Assim como raiz quadrada de 4 mais ou menos 2, raiz quadrada de 9 mais ou menos 3, e isso não é verdade, tá? Talvez a relação que o aluno faz com esse erro aqui, ó, seja na resolução da seguinte equação. Ó. Ele faz essa confusão. Uma equação assim, ó, do segundo grau, x ao quadrado igual a 36. Bom, a gente resolve isso daqui da seguinte maneira. O x, então, esse quadrado, a gente diz assim, ó, ele vai para o outro lado, tirando mais ou menos raiz quadrada de 36. E esse x, então, fica mais ou menos raiz de 36 é 6. Talvez venha daqui essa confusão. Só que é o seguinte, gente. Aqui a gente tem uma equação de grau 2, uma equação do segundo grau, que nós teremos aula sobre isso daqui, tá? Raiz quadrada de 36 é somente o 6. Assim como se eu colocar um exemplo assim, ó, menos raiz quadrada de 4. Bom, esse menos que está aqui na frente, ele não tem nada a ver com a resolução da raiz. Ou seja, esse menos eu posso colocá-lo aqui e resolver a raiz quadrada de 4, que a gente sabe que é o 2. O negativo não tem nada a ver com a história. Assim como aqui em cima, quando não aparece nada é um positivo, o positivo ele continuaria ali na frente do 6. E um terceiro cuidado, esse daqui já vi algumas vezes em vestibulares, tá, gente? Raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Isso daqui, gente, o resultado é módulo de x, tá? E não isso daqui, ó. E não a seguinte situação. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Isso aqui, o aluno pensa que é somente igual a x. Ele faz isso daqui, ó. Olha só. Aqui a gente sabe que tem um 2, por exemplo. Então, corta esse 2 com esse 2, sobrou o x. Mas não é isso que acontece, tá? Querem ver um exemplo? Olha só. Por exemplo, raiz quadrada de menos 3, todo o menos 3 elevado ao quadrado. Bom, isso daqui, gente, você pode até pensar nessa situação de fazer o corta-corta. Aqui, no caso, a gente sabe que tem um 2, então tu corta o 2 daqui com o 2 daqui, e o resultado que sobra é
o menos 3 em módulo, tá? Ou seja, menos 3 em módulo, a gente sabe que o resultado é 3. Mas por que isso acontece? Acontece pelo seguinte, ó. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. O raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado, olha só, efetuando a potência aqui dentro da raiz, não vai ficar assim, ó. Menos 3, todo ele elevado ao quadrado, ó, um número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, menos 3 elevado ao quadrado fica 9. E raiz de 9 é 3. Isso, então, satisfaz o resultado que eu apresentei anteriormente. Ou seja, quer fazer o corta-corta? Não há problema. Só que o que sobra é módulo de menos 3. Big Fone! Estou tomando um açaí. Avisa pra galera que é pra copiar tudo no caderno que eu vou mandar outro vídeo daqui a 15 minutos.